Vamos lá. Olha, o estudo de hoje, para mim, o dia que eu fiz esse estudo a primeira vez, foi uma surpresa, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus, né? Quer ver? Deixa eu abrir aqui para você. O tema é a divindade de Cristo, tá? Então, já logo, nós iniciamos com uma perguntinha, que é a seguinte: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? Sabe? Se alguém fizesse essa pergunta para você, eu não quero que você responda agora, não precisa, mas se alguém perguntasse para você assim, alguém te para na rua e fala, quem é Jesus para você? Alguns iam dizer que, podem dizer, Jesus é uma fábula, né? Ele não existiu. É um personagem inventado. Outros podem dizer, não, Jesus é um personagem que existiu sim, mas uma pessoa como outra qualquer, que fez uma revolução e ficou famoso, né? Mas para você, quem é Jesus? Então, esse estudo de hoje, o objetivo dele é fazer você entender um pouquinho mais sobre Jesus. Já quero adiantar que entender tudo sobre a pessoa de Jesus é muito para a nossa mente, tá? Mas a Bíblia nos revela coisas muito claras que nós devemos conhecer sobre a pessoa de Jesus. Então, nós vamos descobrir que Jesus é Deus, tá? E que ele nos ama muito, tá? Então, hoje você vai ver quem é Jesus. Eu gostaria que, se alguém perguntasse para você assim, quem é Jesus? A resposta, assim, que eu mais ficaria feliz que alguém desse era assim, ó, ele é o meu Salvador, tá? Porque é isso que Jesus espera de nós. Nós reconheçamos ele como nosso Salvador, tá bom? E Senhor da nossa vida. Sabe que muitas pessoas querem Jesus somente como Salvador. Ah, Jesus me salva do jeito que eu estou, né? Jesus me salva, só que elas não querem Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus como Senhor quer dizer que ele é o dono da nossa vida. Tá? Depois que você aceita Jesus como seu Salvador, ele deve ser também o Senhor. Agora eu vivo conforme a vontade do meu Senhor. Se eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas o meu Senhor diz que aquilo não é correto, eu obedeço o meu Senhor. Tá? Antes importa obedecer o meu Senhor do que os costumes do mundo. Então, Jesus deve ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Vou destacar de novo. Muitas pessoas querem Jesus só como um Salvador. Jesus salva, Jesus me salva, mas não querem Jesus como Senhor na vida, né? Sabe que uma coisa assim, já no meio aí dos estudiosos, que eles reconhecem, é que Jesus realmente é um personagem histórico. O que quer dizer isso? Jesus realmente existiu, tá? Existem fontes fora da Bíblia que confirmam isso também, tá? Na Bíblia tem muitas informações sobre Jesus, mas mesmo fora da Bíblia existem informações também sobre esse personagem que viveu lá no Oriente, ali em Israel, ali na Galileia, né? Por volta de 2000 anos atrás. Então, há registros históricos da existência de Jesus. Então, não dá para alguém dizer assim, não, Jesus não existiu, é uma invenção. Não, ele é um personagem histórico real, tá? Mas nós vamos ver que Jesus não é um personagem qualquer. Mas é claro que a fonte com maiores informações sobre Jesus é a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Olha essa pergunta que curiosa. Jesus existe desde quando? Desde quando Jesus existe? Pode ir abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Alguns podem dizer assim, bom, ele existe há 2000 anos, né? Porque ele nasceu de Maria e ali ele passou a existir. Mas o surpreendente é que Jesus ele já existia muito antes de Maria existir, tá? Então, João, capítulo 8, versos 57 até o 59. Eu quero ver quem vai ser o primeiro voluntário a ler depois da nossa volta, hein? A Marisa já levantou o dedinho, ó. Marisa foi antes de todos. Muito bem, Marisa. Pode ler, ó. Você vai ler o capítulo 8, versos 57 até o 59 de João. Perguntaram-lhe, pois, os judeus ainda não têm 50 anos
e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muito bem, Marisa, muito obrigado. Esse texto é muito interessante. No verso 57, os judeus falam assim: você não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão? E Abraão viveu ali 900 anos antes de Jesus, né? Então, os judeus falam assim, mas como que você está falando que você viu Abraão se você não tem nem 50 anos? Na verdade, Jesus tinha ali por volta de 30 anos. E então, de fato, né, a partir do seu nascimento, ele não teria visto. Mas Jesus, no verso 58, ele diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, Abraão viveu quase 1000 anos antes de Jesus, e Jesus diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Impressionante, não é? Então, Jesus já existia muito antes de Abraão. E mais, na sua Bíblia está escrito esse eu sou com letras maiúsculas? Qual Bíblia que está escrito assim? Levanta a mão assim, só para eu ver. Esta expressão, eu sou, é uma expressão que se refere somente a Deus, tá? É assim, eu sou, né? Nós vamos ver que tem um texto do Antigo Testamento que Moisés pergunta para Deus assim, mas qual é seu nome? E Deus diz, eu sou o que sou. Nós estamos aqui, né? E nós estamos bem de passagem. 70, 80, 90, 100 anos aí, quando muito, e acabamos, né? Nós temos um momento que nós nascemos e um momento que nós morremos. Mesmo os anjos que são eternos, eles têm um momento que nasceram e estão vivendo para frente, né? Os anjos que não pecaram, né? Agora, quando Jesus fala eu sou, quer dizer que ele não tem um início. Eu sou. Por isso que os judeus ficaram revoltados quando Jesus falou assim, ó, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o verso 59 fala que eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus, de maneira miraculosa ali, desaparece do meio deles, né? Ele se oculta e sai do templo. Então, eles queriam apedrejar Jesus. Olha, quem é esse rapaz de 30 anos, esse homem, falando que ele é o próprio Deus, não é? Então, tentaram jogar pedras em Jesus. Mas tem mais coisa interessante. João 17, verso 5. Dá uma olhadinha lá em João, mesmo livro. Você observou aqui? Bom, você viu que esse verso já é muito esclarecedor, né? João 17, verso 5. Então, nós vimos que Jesus, ele existe antes de Abraão, tá? Se você ler lá no comecinho da Bíblia, Abraão está lá no comecinho da Bíblia. Jesus fala que ele já existia antes ainda de Abraão. E ele se identifica com o nome de Deus, eu sou. Agora, João 17, verso 5. A Marisa pode ler para nós, Marisa? E agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Gente, olha que verso, olha para ele com muita atenção. Jesus está falando, está fazendo uma oração, e ele diz assim, glorifica-me, ó Pai, com a glória, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Você observou que Jesus já estava com o Pai, na glória do Pai, antes que houvesse mundo. Em um momento ele falou, antes que Abraão existisse, eu já estava lá, eu sou. Agora ele fala que antes que o mundo existisse, ele já estava junto com o Pai. Não é impressionante isso? Gente, vá pegando essas informações, que essas informações são reveladoras sobre a pessoa de Jesus. Nós não estamos falando de alguém criado em algum momento, que surgiu, não, tá bom? Antes que o planeta existisse, Jesus já estava lá com o Pai. Quer ver outro versinho interessante? João capítulo 10. João, mesmo livro aí, 10, versos 30 e 31. Vou pedir para a Marisa. A Marisa está lendo essa série aqui, hein, de livros, de versos em João. Então, é capítulo 10, versos 30 e 31.
eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Olha só que interessante. Agora, nesse momento, Jesus fala assim, ó, eu e o Pai somos um. Gente, quando ele diz isso, ele está falando que ele é igual ao Pai. Ele não é inferior e nem superior. Nós somos iguais. E ele diz, eu e o Pai somos um. E os judeus entenderam muito bem aquilo. Poxa, mas ele está falando que ele é igual a Deus. E logo, o que eles fazem? De novo, pegam pedras para atirar em Jesus. Sabe que nessa época, qualquer coisa não, em algumas circunstâncias, eles apedrejavam a pessoa. Se a pessoa fosse pega em adultério, ela poderia ser apedrejada. E também, se a pessoa blasfemasse, ela poderia ser apedrejada. Então, eles estão considerando aqui que é uma blasfêmia. Mas é Jesus quem está dizendo, eu e o Pai somos um, tá bom? Então, pegue esses conceitos sobre Jesus, ele se identifica como sendo o próprio Deus, o grande eu sou, ele já existia antes que houvesse mundo, e ele se identifica como sendo igual o Pai. Eu e o Pai somos um, tá? Vamos ler mais alguns versinhos. Agora, como Deus se identificou para Moisés? Lá em Êxodo capítulo 3, tá? Eu até já comentei essa fala aqui, mas vamos confirmar na Bíblia. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Algum voluntário? Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Algum outro voluntário? A Selene levantou o dedinho. Selene, você não foi a primeira a ler na nossa volta, mas você vai ser a segunda, tá vendo? Ah, tá bom. Selene, Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Olha só, muito obrigado. Selene, aqui, Moisés estava falando com Deus, e Deus estava enviando Moisés para libertar o povo de Israel. E Deus disse para ele assim, e Moisés disse, mas Senhor, eles vão perguntar, quem te enviou? Qual o nome do Deus que mandou você nos libertar? E Deus diz assim, você vai dizer para eles que o eu sou te enviou. O eu sou, percebe? Se a sua Bíblia provavelmente está de letra maiúscula também, assim como está lá no Novo Testamento. Ou seja, aqui, o Deus que enviou Moisés, o mesmo Deus que entregou as tábuas dos 10 mandamentos, que falou com Moisés na sarça ardente, é o mesmo que se identifica como Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Então, nós podemos concluir aqui que quem falou com Moisés aqui foi Jesus, certo? Ele e o Pai, ele diz, nós dois somos um, tá? Jesus, ele atuava já no Antigo Testamento, ele já atuava, tá bom? Isso é impressionante para nós. Então, há pessoas que falam assim, olha, o Deus do Novo Testamento é mais bonzinho que o Deus do Antigo Testamento. Não, é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus, tá bom? Então, Jesus, ele é Deus, certo? São 3 pessoas da divindade. E aqui vem algo difícil da gente entender, tá? E quando eu falo difícil de entender, é assim, nenhum ser humano entende completamente. A pessoa pode ficar estudando 50 anos, 60 anos, 70 anos. Como podem 3 pessoas serem um só Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode até criar um monte de teorias aí para entender, sabe? Tem até uma musiquinha das crianças que fala assim, que a água é a mesma água, mas ela tem 3 estados, né? Líquido, sólido e gasoso. É uma forma de entender, mas não dá para comparar.
A divindade é maior. Mas o fato é claro, na Bíblia, o Espírito Santo é identificado como Deus, e nós vamos estudar sobre o Espírito Santo já no próximo estudo. Ó, posso te falar uma coisa? Não perca o estudo de quinta-feira. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá? Você vai ver na quinta-feira que muitas pessoas estão pregando por aí sobre o Espírito Santo, algo que não está na Bíblia. Tem gente por aí falando de manifestações do Espírito Santo que, ó, não está de acordo com a Bíblia. Então, quinta-feira, esse estudo é imperdível. Mas eu já adianto, o Espírito Santo é Deus, então, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? São 3 pessoas coeternas, ou seja, os 3 são eternos. Os 3 formam um só Deus. Agora, Eliseu, como que isso acontece? É isso que a Bíblia revela para nós, né? Mas ela não explica como, tá? Então, eu tenho que entender que Jesus é Deus, tá certo? Então, vamos lá. Se você for ficando com dúvida, aí vai me perguntando, o que a gente puder responder, a gente vai respondendo. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo, eu sou. A mesma expressão, o mesmo lá do Antigo Testamento, ele fala que é ele no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Vamos ver mais alguns versos da Bíblia que mostram a divindade de Cristo. Lá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, versos 20 até o 24. Evangelho de Lucas, né? Nos evangelhos nós temos Mateus, Marcos e depois Lucas. A irmã Jô levantou a mãozinha, irmã Jô vai ler agora. Eu vi a mãozinha erguida. Ó, deixa todos encontrarem Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 20 até o 24. Esse é um fato muito interessante, onde Jesus curou um paralítico. Será que todos acharam? Irmã Jô, pode ler para nós? Ok. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Olha que verso interessante. Ó, essa história é muito bonita, muito bonita. A gente podia fazer um sermão sobre ela, né? E existem vários sermões sobre ela, na verdade. Era um homem paralítico, e ele ouve falar de Jesus, mas ele não tinha como ir até Jesus. E os seus amigos o levam até Jesus. Mas quando eles chegam na casa, a casa está muito cheia, e eles não conseguem entrar. Então, eles têm a ideia de ir por cima, pelo telhado, eles afastam ali o telhado, assim, tal, e descem o paralítico numa corda, tá? E ele desce no meio de Jesus ali. E então, quando Jesus vê esse homem, ele diz assim, homem, estão perdoados os teus pecados. Antes de Jesus curar o paralítico, né, da sua paralisia, ele diz, olha, os seus pecados estão perdoados. Sabe que Jesus sabia que o que aquele homem mais queria, o maior problema dele era o peso de consciência que ele tinha, sabe? E por conta dos seus erros do passado. Então, a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os pecados dele. Mas as pessoas ao redor, os fariseus ali, eles disseram assim, olha, este homem está cometendo blasfêmia, esse Jesus, porque só Deus pode perdoar pecados. Isso está no verso 21. Aí Jesus diz assim, ó, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Bem, Jesus diz assim, vocês estão dizendo que eu estou cometendo uma blasfêmia por falar que estou perdoando os pecados desse homem. Mas eu vou mostrar para vocês o que é mais fácil,
Dizer que estão perdoados ou fazer este homem andar, né? É claro que falar é mais fácil, né? Mas Jesus diz assim, para vocês perceberem que eu tenho autoridade para perdoar, eu vou fazer ele andar também. Então ele diz no verso 24, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha que interessante. Observe que só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. E aqui Jesus perdoa o pecado. Homens, estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus falam assim, não, mas só Deus pode perdoar. E Jesus não corrige isso, porque é verdade. Só Deus pode nos perdoar. Só que Jesus também tem autoridade para perdoar. Mostra que ele é divino também, tá bom? Jesus é Deus. Entenderam a ideia? Sim? Então, vamos para João. João, capítulo 20. É o próximo livro. Estamos aí em Lucas, vamos agora para João. Vou usar a irmã Jô mais um pouquinho, tá, irmã Jô? João, capítulo 20, verso 28. Enquanto vocês vão encontrando, eu vou explicando aqui. João, capítulo 20, verso 28. Aqui em João, Jesus havia morrido e já ressuscitado. E ele tinha aparecido para os demais, para os apóstolos. Mas quando Jesus apareceu, Tomé não estava na sala, quando Jesus havia ressuscitado e aparecido. E então, se passaram 8 dias e Tomé estava querendo ver Jesus. Jesus demorou 8 dias, até que ele aparece e vê, e se encontra ali com Tomé. E eu vou pedir para a irmã Jô ler os versos, capítulo 20, versos 27 e 28, irmã Jô. Ok. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha só. Como é que Tomé falou com Jesus? Ele se referiu a Jesus de duas formas. Senhor meu e Deus meu. Olha que interessante. Então, Tomé chamou Jesus de Deus. De Deus, gente. Olha aí. E Jesus não falou para ele, não, eu não sou Deus, não. Jesus aceitou essa adoração, né? Ser chamado de Deus, porque Jesus é Deus, tá? Então, esse é mais um verso que confirma a divindade de Jesus Cristo. Então, Jesus não é um personagem qualquer, gente. Nós temos que entender isso. Não é um profeta, um ser humano. É Deus, é o próprio Deus que andou aqui na terra. O próprio Deus sujou os pés aqui entre nós, usou uma sandália que entrava poeira, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 1. Vai lá no livro de Mateus agora, volta um pouquinho. Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23. A irmã Jô pode ler para nós, irmã Jô? Ok. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que interessante, aqui a profecia dizia assim, uma virgem conceberá, ou seja, vai ficar grávida, e dará à luz um filho. Então, primeiro, a gravidez de Maria, ela foi completamente diferente, tá? Muito embora Jesus tenha nascido de uma mulher, ele não foi concebido da forma normal, né? Não houve um relacionamento homem e mulher. A Maria era virgem, e ele foi concebido ali do Espírito Santo, ficou grávido, sem ter relacionamento com o homem. E ela deu à luz, e aqui a profecia dizia que o menino seria chamado de Emanuel. O que quer dizer Emanuel, gente? Deus conosco. Isso, Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, aquele menininho
que ia ficar na barriga daquela mulher, mocinha grávida, virgem, queria nascer. Aquele menininho era Deus conosco. Então, quando Jesus ainda era criancinha, um bebezinho no colo de Maria, Maria estava segurando quem? O próprio Deus. Olha que coisa linda, Amém. né? Ali nos braços de Maria estava o próprio Deus. Aquele bebezinho naquela manjedoura ali com os animais ali, aquela coisa toda, era o próprio Criador ali, né? Então, isso é muito bonito, tá bom? Era Deus conosco. Bom, por que nós não chamamos Jesus de Emanuel? Seu nome foi Jesus, né? Está relacionado com Salvador. Aqui era uma forma de dizer Emanuel, é mais um título para Jesus. Ele tem vários títulos, né? Chamado de Filho do Homem, Jesus, né? Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, e também de Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, o próprio Deus esteve conosco. Já pensou que dias felizes, né, que foram? Eu queria que você viajasse um pouco aí na maionese desse estudo, sabe? Pensar na alegria de ter Jesus andando aqui na terra. Se você fosse um morador dessa época, a pessoa talvez ser vizinho de Jesus, né? Jesus andando perto ali do Mar da Galileia, você tem o privilégio de ir lá por perto. Por isso, gente, Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, ele foi uma pessoa completamente diferente de todas as pessoas que nós conhecemos. O olhar de Jesus era diferente. Era o próprio Deus olhando para nós, sabe, ali pertinho. Então, as pessoas que tiveram a experiência de ouvir Jesus, nunca mais esqueciam da sua voz, né? Então, vamos lá. Ó, um pouco mais sobre a eternidade de Cristo. Daqui a pouco nós vamos acabar. Mas, olha esse verso lá de Isaías. Isso aqui escrito há quase, por volta de 500 anos antes de Jesus nascer. Isaías capítulo 9, no verso 6. Quem sabe quem não leu ainda, poderia ler esse texto. Isaías 9, versículo 6. Aqui é uma profecia que foi dada que Jesus iria nascer e o que ele seria, né? Quem era esse que nasceria? Tá bom? Isaías 9, verso 6. Quem poderia ler? Eu Talvez leio, alguém. Márcia. Ô, Márcia, ótimo. Deixa eu ver se todos encontraram. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pode ler, Márcia, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Muito bem, Qual- olha só. Só até aí acho que já está bom. Olha Tá bom? quantos títulos. Márcia falou alguma coisa? Não? Olha quantos títulos esse menino que ia nascer teria, né? Ou tem. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Opa, um menino vai nascer e vai chamar Deus forte. Olha que interessante. Deus forte, então é Deus, tá? Pai da eternidade. Gente, você sabe o que quer dizer a eternidade? Quer dizer a eternidade? A eternidade é difícil da nossa mente alcançar, porque é algo que não teve um começo e não vai ter um fim. A nossa mente finita, a gente é levado a pensar sempre que tudo tem um começo, não é? Tudo tem um começo. E normalmente tudo tem um fim, né? Tudo tem um começo. O fim a gente não gosta muito de pensar, mas tudo normalmente sempre tem um começo. Agora, como é que você pensa aí em alguém que não tem um começo? Percebe? Difícil de alcançar na mente, não é mesmo? Então, se alguém estiver perguntando assim, Eliselton, mas quando que Jesus nasceu de verdade? Quando ele surgiu como Deus, como a divindade? Eu já te respondo. Não sei. Porque a Bíblia diz que ele é eterno, tá? Então, quer dizer, ele não surgiu em algum momento, ele sempre existiu, tá bom? Então, ele é muito maior do que nós normalmente pensamos. E diz mais, é Pai da eternidade. Se quer dizer Pai da eternidade, quando diz Pai aqui, quer dizer que ele estaria acima da própria eternidade. Porque Jesus, ele, como Deus, ele está fora do tempo, tá? O próprio tempo foi criado por ele. Percebe? Ele é Pai da eternidade, tá? E diz mais aqui. Príncipe da paz.
Tá bom? Príncipe da paz. Então, nós não temos que ter medo de Jesus. Muito embora ele seja Deus, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. A gente vai ficar perto de alguém tão grande, tão grande, tão grande, maior que o universo, mas ele vai nos dar paz, a sua presença vai nos dar paz, tá bom? Então, vamos lá. Gente, você imaginava que Jesus era tão grande assim? Né? Impressionante. Vamos lá. Quem é apresentado como criador no Evangelho de João? Gente, olha agora o que o Evangelho de João vai falar para nós. Volta lá nos Evangelhos. O criador. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 1 ao 3. Nós vamos ler também o 10 e depois vamos ler o 14. Então, eu vou ler para você, tá? Esse eu vou fazer a leitura. Todos acharam? Tente tirar o slide. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 até o 3. Eu vou ler. No princípio era o Verbo. Aqui, o verbo na minha Bíblia está em letra maiúscula. No seu está também? Aqui está se referindo a Jesus, tá? Porque era o verbo. Se você for lá no princípio da criação, Deus fala e tudo surge, tá? O verbo é exatamente a palavra criadora, tá? Que denota que é ação. Então, ó, no princípio, Jesus era o verbo. E agora fala assim. Então, Jesus é o verbo, tá? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Esse verso parece difícil, mas não é. Se a gente pensar um pouquinho nele. Mude esse nome, verbo, por Jesus. Então vai dizer assim, ó. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. Então, duas pessoas distintas. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus, tá? Então, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, percebe? Como é que pode alguém estar com a outra, e depois essa pessoa também ser a outra, né? Então, Jesus estava com Deus, ele era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, presta muita atenção. Quando alguém te pergunta assim, quem criou o mundo? Você vai dizer Deus, né? E normal. Mas a gente não consegue falar, foi Jesus. E o que João está falando aqui, que é Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está no verso 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha para o verso 10 agora. O verbo, verso 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Gente, quem fez o mundo? Jesus, o verbo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, ele está dizendo aqui de uma forma muito bonita que o Criador andou aqui no mundo, o Criador do mundo, mas o mundo não o conheceu, né? Ele foi rejeitado. Olha agora o verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o verso que revela que o verbo se refere a Jesus. O verbo se fez carne, quando ele nasceu, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como glória como do unigênito do Pai. Tá bom? Então, o verbo se refere a Jesus. E aqui no Evangelho de João, nos apresenta Jesus como o Criador. Não é surpreendente isso? Já tinha lido isso, Selene? Já, né? A gente vê isso quando a gente tem que pensar. Pode soltar o seu som aí, Selene. Mas não entendido dessa forma. É impressionante, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que se foi feito se fez sem ele, né? O mundo foi feito por intermédio dele, está lá no verso 10. Então, incrível.
Jesus também é o nosso Criador, tá? Vamos lá. Vamos passar mais um pouquinho. Então, ó, só para... Aqui eu copiei o texto para vocês verem no telão aí, no seu celular. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com, quer dizer, estava junto de Deus. Depois diz, o verbo era o próprio Deus. E aí continua, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Bom? Então, ó, fala claramente, o mundo foi feito por intermédio dele. Tá? Agora, estamos partindo já quase para a parte final. Vamos ver um pouquinho sobre somente Deus pode ser adorado. Tá? Dá uma olhadinha lá em Apocalipse. Esse é um raciocínio bem interessante que eu quero que você faça agora. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 10. O último livro da Bíblia, Apocalipse 19, verso 10. Está escrito assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer esse texto? João teve uma visão de um anjo, tá? Eu quero dizer para você, se você algum dia ver um anjo com a sua glória, provavelmente você vai fazer igual João, você vai cair de joelho no chão. Tá? Com toda a majestade e glória que o anjo tem. E João caiu para adorar o anjo. E o próprio anjo respondeu assim, ó, não faças isso, sou conservo teu, ou seja, eu fui criado igual você, sou um servo de Deus igual você, conservo. Né? Adora somente a Deus. Adoração só pode ser dada a Deus. Gente, na Bíblia inteira, a adoração é sempre para Deus. E os grandes problemas de Israel era quando eles adoravam outras coisas. Adoravam imagens, adoravam qualquer coisa. Adoração só para Deus. Cuidado com ficar idolatrando muita gente na internet, gente da televisão, tá? A gente faz como se aquela pessoa fosse infalível, né? Não. Sabe? Essa atenção especial de admiração, adoração, reverência, é só para Deus. Olha agora capítulo 22, verso 8 e 9. Acontece isso de novo. Ó. Apocalipse 22, versos 8 e 9. Está escrito assim. Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Capítulo 22, Apocalipse 8. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, aconteceu de novo, que João viu um anjo e ele caiu de novo nos pés do anjo e falou, não vai me adorar, não. Adora somente a Deus. Esse é um princípio bíblico muito claro de adoração somente a Deus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para Mateus, capítulo 28. Para o que vai acontecer agora. Dá uma olhadinha em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Você acabou de entender, com 2 versos, que a adoração é somente para Deus, tá bom? E um anjo, quando foi ser adorado por um ser humano, o anjo disse, não vai me adorar, não. Não pode. Agora, olha o que acontece em Mateus, capítulo 28, verso 9. Aqui acontece, enquanto você vai achando, é a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e ele se apresenta para algumas mulheres, tá? Dentre elas, Maria Madalena. E elas fazem uma coisa interessante. Mateus 28, versículo 9. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Mateus 28, verso 9. Quem poderia ler? Quem sabe a Sandra? Está com a Bíblia aí, Sandra? Você está com a Bíblia aí? Pode ler? Mateus 28, verso 9. Verso 9.
Isso. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve. Espera aí. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha que coisa interessante. Eu me embaraço todo em ler assim. Público. Você fica nervosa, né? Eu fico. Não tem problema. Ó, então, Jesus apareceu para elas. Está no verso 9 que a Sandra acabou de ler. Jesus disse, salve. Foi um cumprimento, tá? E elas ficaram felizes, ficaram tão felizes que se jogaram aos pés de Jesus, diz o texto, e abraçaram os pés de Jesus. Gente, olha que amor que elas tinham pelo mestre, né? Abraçaram os pés ali de Jesus, e a Bíblia diz que elas o adoraram naquele momento, ou seja, se ajoelharam diante dele. E Jesus? E agora, gente? João se ajoelhou diante de um anjo, o anjo falou, não vai ajoelhar, não. Só pode adorar a Deus. E agora, Jesus vai aceitar essa adoração? Sim, ele aceita, porque ele é Deus. Percebe? O princípio de adorar somente a Deus, ele aceita. O verso 20, ele conversa com elas, diz, não temais, tal, vão lá para os seus irmãos da Galileia, contem para eles que eu ressuscitei, mas ele não as repreende, porque ele é Deus e ele pode e deve ser adorado. Agora, só um parênteses aqui, já pensou que privilégio que essas mulheres tiveram, né? De adorar ali o Senhor pessoalmente, ali nos seus pés, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Você tem vontade de adorar Jesus desse jeito? Sabe, ali, abraçar os pés do mestre, né? Se entregar ali. Sabe, essas mulheres amavam tanto Jesus, eram várias mulheres que seguiam Jesus, né? Mulheres que tinham sido curadas, perdoadas, e uma delas lavou uma vez os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? Olha que coisa legal. E tem gente que fala que a Bíblia é machista, né? Muito pelo contrário, né? Muitas seguidoras fiéis de Jesus eram mulheres. Inclusive, a Bíblia registra uma mulher que era a mulher de um homem famoso ali, um procônsul ali romano, e ela é seguidora de Jesus também. Então, é bem legal isso daqui, tá bom? Só um parênteses. Vamos lá. Agora, Mateus 8, verso 2. Quem leu foi a Sandra? Sandra, eu vou te dar a chance de ler agora de novo, hein? Agora que você já leu a primeira vez, você já está mais calma. Só solta o seu som aí. Mateus 8, verso 2. Oito, 2. Isso. Eis que um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Isso. Mateus 8, verso 2. A versão da Sandra diz que o anjo chegou, se prostrou diante dele, né? Alguma versão fala assim, o anjo chegou e o adorou. Alguém fala aí? Mateus 8, verso 2. Tá aí, Selene? Você está com o som fechado, Selene. A minha fala, adorou. Adorou dizendo. Isso. Então, Jesus aqui foi adorado por diversas oportunidades. Jesus é adorado pelas pessoas, ele não repreende, ele aceita. Tá? Então, isso quer dizer que ele deve ser adorado, ele é Deus. Se não fosse, ele dizia, opa, não pode me adorar. Eu sou igual o anjo lá, não me adore. Não, mas ele aceita a adoração, tá bom? Mostrando que Jesus é Deus. Vamos lá. Acho que esse é um dos últimos versinhos. Filipenses, um pouquinho para frente, para o seu lado direito. Esse verso é muito bonito. Lado direito aí da sua mão, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao 8. Para frente, João? Para frente de João, lado direito. Vai virando para o lado direito, você vai chegar lá. Vai passar Atos, vai passar Coríntios, Efésios, vai passar Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses.
Achei. Encontrei. Filipenses 2, versos 5 a 8. Eu vou fazer a leitura. Está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que disse nesse verso? Para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus, tá? Vai mostrar se ter a mesma humildade. E vai começar a falar por que Jesus se humilhou tanto. Ele, sendo Deus, virou homem. Quer ver? Pois ele, verso 6, subsistindo em forma de quê? Em forma de Deus. Sabe o que quer dizer a expressão em forma? Em forma. Quer dizer assim, ele preenche todos os requisitos da divindade. Ele tem a forma de Deus. Ele tem todos os atributos de Deus, tá? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser, o quê? Igual a Deus. Quer dizer, essa expressão não julgou por usurpação, quer dizer, ele não se agarrou ao fato de ser igual a Deus, tá? Ele não ficou ali. Ele podia ter ficado no céu igual a Deus, assim, tranquilo. Mas não, diz o verso 7 agora. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, tá? Assumindo a forma de servo. Gente, olha que coisa bonita. Ele, sendo Deus, assumiu uma forma de servo, ele se esvaziou, né? E diz assim, tornando-se em semelhança de homens. Olha o que Deus fez, que Jesus fez. Sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse verso está falando algo completamente diferente do que as pessoas eram acostumadas a ouvir naquela época. Para as pessoas da época, os deuses que eles tinham, né, os deuses gregos, eles sempre estavam acima dos homens, da humanidade, e eles se orgulhavam de estar acima. Os deuses gregos não se humilhavam para se tornar como humanos. Eles eram mais fortes, poderosos, exigiam adoração, né? Mas aqui, o apóstolo Paulo está falando de um Deus diferente, que ele sai do céu, se esvazia da sua divindade, se torna um ser humano, e não, ele poderia ter se tornado um ser humano assim, como um rei, né? Podia ter nascido num palácio, mas não, ele nasce numa casa de pessoas simples, e ele se torna um servo de todos. Se você parar para pensar, os 3 anos e meio que Jesus viveu aqui, ele não fez nada, viveu assim, de adulto, quero dizer, tá bom? Fase adulta, né? Os 3 anos e meio do ministério. Ele não fez nada para si mesmo, nada. Por isso que a Bíblia diz que ele se tornou um servo. Ele só servia as pessoas. Ele estava sempre curando, pregando. Jesus era incansável, né, no fazer o bem, tá bom? Por isso que o texto diz que ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele não os julgou por usurpação o fato de ser igual a Deus, antes se humilhou, tornando-se a semelhança de homem, e como homem virou um servo, e além de tudo ainda enfrentou a morte, e morte de cruz. Sabe por que fala e morte de cruz aqui? Porque a morte de cruz era a pior de todas as mortes. Quem morria na cruz eram só as piores pessoas, sabe? Aqueles que deveriam morrer e sofrer para ficar de exemplo. Aqueles que fizeram algo tão ruim, que ele era morto numa cruz e ficava pendurado para servir de exemplo a ninguém seguir naquele caminho. E Jesus teve esta morte. Eu pergunto, Jesus merecia esta morte? Merecia, Sandra? O nosso Criador, que veio aqui, andou aqui nessa terra, só fez o bem, veio para nos salvar, ele merecia morrer como assim, um malfeitor, né? Como um ladrão, como um bandido? Jamais. Né? Jamais. Deixa eu passar aqui. Olha aí a imagem final que eu coloquei para vocês. Esse é daquele filme A Paixão de Cristo, né? De Mel Gibson. É considerado um dos filmes com o relato mais fiel do que Jesus realmente passou. No dia que você sentir vontade, assista o filme A Paixão de Cristo. Quem aqui já assistiu? A Paixão de Cristo, Mel Gibson. Assista. Você vai ver o que Jesus enfrentou ali.
tortura, Não consegui assistir até o final. a tortura que ele sofreu, né? Jesus sofreu tanto, Jesus era um homem forte, mas na hora que ele teve que carregar a própria cruz, ele não conseguiu. Ele caiu, né? Carregou, porque ele já tinha sido torturado com socos, com chicotadas. Gente, era o Filho de Deus ali, era o próprio Deus ali, o nosso Criador. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o conheceram, né? O Criador do mundo foi rejeitado, tá bom? Mas que Jesus não seja rejeitado por mim e por você, tá bom? Mas a boa notícia é que essa não é a última imagem de Jesus, né? A boa notícia é que ele ressuscitou. E aqui é lindo, né? É lindo. Olha, ele venceu a morte. Ele morreu por mim e por você. E depois ele venceu a morte por mim e por você. Na morte de Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados, né? E quando ele ressuscita, ele é a garantia que ele vai nos ressuscitar também. Ele morre ali como um homem, né? E depois ele mesmo, ele ressuscita, né? Como Deus sai ali da sepultura, agora com o preço do pecado pago. E ele não vai voltar como um homem, gente. E muitas pessoas se enganam. Ele não vai voltar como um ser humano simples, como ele nasceu aqui. Ele vai voltar, sim, ainda com o seu corpo, a fisionomia humana, mas agora ele volta como Deus. Ele não pisa mais a terra, ele vem para nos buscar, ele não vai morrer de novo. O livro de Mateus diz que ele volta com poder e grande glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bonito, não é mesmo? Então, sempre que você pensar em Jesus, lembre-se, ele é muito maior do que a nossa mente consegue alcançar. Tá bom? Tinha muitos outros versos, mas eu selecionei esses principais para você saber que a pessoa de Jesus, que hoje em dia, em todos os lugares que nós vamos aí, um fala, outro fala, um vê, tem algumas vezes uma imagem, uma coisinha. Jesus é muito maior do que tudo isso. Agora eu quero fazer um apelo para você. Tá? Jesus é o seu Criador. E disso a gente não consegue fugir. Ninguém. Mas ele quer ser o nosso Salvador também. Você aceita Jesus como seu Salvador? Se sim, balança a cabeça sim. Aí, eu tô vendo o Vitor ali, ó. Muito bom te ver, Vitor. Agora, mais uma pergunta. Você aceita Jesus como seu Senhor? Senhor da sua vida. Não só Salvador, Senhor, como dono, como aquele que é digno, né, de ter a sua adoração, tá bom? E a sua obediência. Sim? Se for sim, balança a cabeça de novo assim, ó. Que Deus seja louvado pela sua decisão, pelo seu conhecimento da pessoa de Jesus e mais essa noite, tá bom? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, nós já vamos orar. E eu quero lembrar-vos que quinta-feira nós temos estudo de novo. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo agora, tá? Na quinta, né? Não percam. Tá bom? Vamos orar? Fechamos os olhos, então, para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de fazer um estudo muito bonito, em que aprendemos um pouco mais sobre a pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós ficamos, Senhor, com o coração assim apertado de saber que o próprio Deus veio a esta terra, andou entre nós, só fez o bem, serviu as pessoas e depois enfrentou uma morte tão terrível como a morte de cruz. Mas nós ficamos felizes, bom Pai, porque ele ressuscitou como nosso Salvador, e ele virá nos buscar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que assistiu o estudo desta noite, também as que irão assistir depois. Que o Senhor confirme essa nossa decisão de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Dá-nos uma boa noite de descanso, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.